Aquilo que na realidade nos escapa é a visão clara de que não existe essa separação entre você e a vida, entre um pensamento presente em você e alguém que é esta pessoa. Essa pessoa e esse pensamento são um único fenômeno. Não tem você e a vida. Há uma realidade presente. Essa realidade é não dual. É isso que nos escapa. Nós podemos falar, nós podemos afirmar, mas com base apenas no que o pensamento tem para dizer, e não em um fato, e não em uma realidade, porque não é fato, não é real. Na vida, algo separado dela. A vida, ela é um todo. Ela é uma única realidade presente. Quando você está vendo algo, esse algo não está lá fora. Esse algo está sendo visto em você. Essa separação é uma separação imaginária, criada pelo pensamento. Quando você vê uma casa, essa casa ela está dentro desta consciência. Não há nada que se separe nesse perceber desse perceber. Aquilo que é percebido está nesse perceber. Nós temos criado uma ilusão, a ilusão de um percebedor para aquilo que se percebe. O que temos presente na vida é esse perceber. Nós temos criado uma ilusão, um observador para aquilo que se observa. A verdade é só a observação. Há uma realidade presente e essa realidade é única. Ela se expressa como som, visão, percepção, mas é a percepção, é o som, é a visão, sem um elemento que se separa para isso. Para fins práticos e objetivos, nós podemos tocar em conceitos sobre isso, em ideias sobre isso. Então, de uma forma prática, nós podemos dizer: eu moro em tal endereço. Então, quando nos encaminhamos para esse endereço, há um movimento entre eu e aquele endereço. Então, a nível de conceito, a nível prático, há uma separação entre eu e a casa. Aqui onde me encontro, para aquele endereço onde lá iremos encontrar a casa. Mas aqui estamos apenas dentro de conceitos. Sim, de um ponto de vista prático, nós estamos lidando com estas divisões, estas separações. O problema surge é quando psicologicamente nós mantemos esse modelo de separação. Assim, nós mantemos uma crença, a crença de alguém aqui, separado da vida. Não existe esse alguém.
Esse alguém é uma construção do pensamento. O pensamento imagina esse alguém, esse mim. Assim, nós temos uma separação entre o observador e aquilo que ele observa. Mas o observador é aquilo que ele observa. Não há qualquer separação que seja real. O pensamento tem estabelecido esta separação, como também a separação entre o pensamento e o pensador. É nesta separação que está presente essa dualidade. Nesta dualidade está estabelecida uma distância entre esse observador e a coisa observada, entre esse pensamento e esse pensador. Essa distância é a imaginação que o pensamento construiu e estabeleceu como sendo o tempo. Eu não sou feliz hoje, mas serei feliz amanhã. Então, eu, o pensador, tenho pensamentos sobre a felicidade e ela será amanhã? Ela acontecerá amanhã? Aonde está esse amanhã? Esse amanhã é uma ideia. Esse amanhã é o próprio pensamento. E aonde é que se encontra esse eu, que é esse pensador? Ele estará separado desse pensamento? Ou ele é ainda o pensamento? Assim, o pensamento é o pensador? Esse amanhã é o pensador? Esse eu é o pensador? Estamos lidando apenas com o modelo do pensamento. Aqui o que temos presente é a presença do pensamento. Em razão da presença desse pensamento, nós temos todo tipo de problemas. Porque é um modelo de pensamento que se firma em uma dualidade. Esse eu e o não eu, esse pensador e o pensamento, esse observador e a coisa observada. Quando você está sofrendo, o elemento presente nesse sofrimento é o eu. Veja, não existe nenhum sofrimento sem esse eu sofrendo. Mas haverá uma separação entre esse sofrimento e o eu, ou esse eu é o próprio sofrimento? Quando nós usamos o pronome eu, a crença que o pensamento constrói é uma entidade separada da experiência. Mas qual é a experiência? Não é a presença do sofrimento? Alguém foi embora da minha vida. O que é que nós chamamos de sofrimento? Nós chamamos de sofrimento alguma forma de dor presente. Essa dor está presente em mim, esse mim é o eu. Assim, se tem o sofrimento de algum tipo, alguém me abandonou, alguém que eu amava morreu, alguém de quem eu gostava foi embora. Eu fui enganado, eu perdi algo. A dor da tristeza está aqui. Essa dor é a presença do sofrimento. Mas há uma separação entre esse sofrimento e essa dor e esse eu. Notem como é importante essa compreensão. Não há qualquer separação entre esse que sofre, que é o eu, e essa dor, que é o sofrimento. A presença do sofrimento é a presença
do sofredor. A presença da dor é a presença desse que está na dor. Assim, é fundamental para a compreensão da pergunta como se livrar do sofrimento, a compreensão de que esse sofrimento é a presença desse que sofre. Não há qualquer separação. Porque nós precisamos na vida de uma compreensão sobre nós mesmos. Porque essa compreensão irá lhe mostrar que esse mim, esse eu, essa pessoa, consiste apenas de um modelo de pensar e sentir imaginário do pensamento, que é esse modelo do eu, que é esse modelo do pensador. O pensador separado do pensamento. Esse eu separado do não eu. Esse sofredor separado do sofrimento. Assim, qual é a importância do autoconhecimento? A importância disso é a compreensão de que quando você sofre, o elemento em você no sofrimento é uma projeção do pensamento. Enquanto essa ideia desse pensamento permanecer, continuará esse sofrimento. Quando você está triste, a presença é da tristeza e não de alguém triste. Mas como o pensamento criou a ideia de alguém triste, essa tristeza permanece. Esse alguém quer se livrar do sofrimento. Aqui no caso, o sofrimento da tristeza. Todo esse movimento para se livrar da tristeza é um movimento de fuga para essa dor. Todo esse movimento de se livrar do sofrimento é um movimento de fuga para esse que sofre. Isso sustenta a continuidade do sofrimento. Para se livrar realmente do sofrimento, você precisa investigar a natureza do eu, a natureza desse sofredor. Se dá conta de que esse sofredor é apenas um movimento de pensamento, se projetando na ideia do que não poderia ter acontecido, em que deveria ter acontecido de uma forma diferente, ou no que poderá acontecer de ruim para esse mim, para esse eu. É essa forma de pensamento que sustenta a presença desse sofredor. Quando você está sofrendo porque está com medo de algo ruim que possa lhe acontecer amanhã, que poderá acontecer no futuro, o que você tem presente é apenas a presença do pensamento. É o pensamento que se separa e cria esse eu. Quando ele se separa e cria esse eu, ele cria esse futuro a partir desse pensamento. Então, quando o sofrimento está presente, o que temos presente nesse sofrimento é a imaginação do futuro para esse mim, de um futuro que esse mim, que esse eu, não quer. Essa é a verdade do sofrimento. Mas se esse sofrimento ele está presente porque existe essa separação, o que é olhar para esse pensamento sem reagir a ele?
sem tentar se livrar dele, sem continuar alimentando a ideia de alguém que não quer, que não deseja, que não espera que isso aconteça. O que é apenas olhar para esse pensamento? Olhar para esse pensamento sem reagir a esse pensamento é permitir que esse pensamento se complete. Porque ele não se completa, a condição psicológica é a condição do sofrimento para esse mim, porque existe essa separação entre esse eu e o pensamento. O que é olhar para o pensamento sem colocar esse mim? Assim como o que é olhar para esse sentimento, apenas o sentimento, sem colocar esse mim no sentir, esse eu no sentir, esse eu no pensamento. O que ocorre quando você apenas olha, observa, constata, percebe, escuta esta interna reação? O que ocorre? O que ocorre é naturalmente o fim desta psicológica condição. Como podemos nos libertar do medo? Tome ciência de que o medo é algo presente em razão da presença do pensamento. Sem pensamento, não há medo. Quando o pensamento surge, de imediato surge esse eu e se separa do pensamento. Então está estabelecido o medo. Mas se apenas a memória surgir, a lembrança surgir, o pensamento surgir, sem esse pensador, sem esse experimentador do pensamento, sem esse experimentador do sentimento, não haverá medo. Isso é o fim para o pensamento, porque nesse instante o pensamento se completa. Nós não sabemos olhar para as nossas reações. Olhar para as nossas reações é se tornar ciente delas, sem qualquer envolvimento com uma entidade presente nesta reação. Quando uma lembrança surge, é uma lembrança. É apenas uma lembrança. Mas quando surge com a lembrança um elemento para experimentar isso, para viver isso, temos a presença do eu, desse mim, desse ego. Assim, a base para a visão desse olhar livre do ego é esta atenção sobre as nossas reações. Quando você coloca atenção sobre algo, aquilo é visto em totalidade. E nesse olhar dele, nele, você não se separa. Você não se separa desse olhar para aquela flor quando há atenção. Você só se separa desse olhar quando tem ideias sobre aquela flor, quando nomeia a flor, quando diz, mas como ela é bonita. Ah, seria muito bom ter uma flor dessa no meu jardim. A partir desse momento, você se separou desse olhar. Mas o simples e direto olhar para aquela flor não cria separação. É a presença do que fazer, de uma ideia, de uma intenção, de um pensamento sobre aquela flor, que cria a separação. Assim podemos olhar também para as nossas internas reações, como nós olhamos para aquela flor. Quando você olha para a lua, você não pensa em levar ela para casa.
Você apenas olha. Podemos, assim, tomar ciência do que está do lado de fora, assim também do que está ocorrendo internamente dentro de cada um de nós, sem qualquer envolvimento do passado, de uma resposta de querer, não querer, de intenção, de pensamento sobre isso. Podemos apenas olhar. Quando surge um pensamento, você olha. Um sentimento, você olha. Uma sensação, você olha. Apenas esse olhar é a presença desta atenção. Quando temos a presença desta atenção no olhar, nesse escutar, nesse perceber, sem qualquer envolvimento com isso, nós temos a presença do autoconhecimento. Quando estamos diante desse instante, a mente se aquieta, o cérebro silencia, um espaço novo se abre. Esse espaço é a ciência desse instante, sem o passado, sem o eu, sem o mim, sem o pensador, sem o experimentador, sem o observador. Essa é a presença da verdade da meditação. Quando temos a presença da meditação aqui e agora, temos um completo esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo que vem do passado, que está dando identidade a esse eu, vida a esse eu. Essa é a real aproximação da vida nesse momento, livre do sofrimento. Portanto, como se livrar do sofrimento? O sofrimento tem diversas formas: ansiedade, culpa, remorso, medo, depressão, preocupações. São diversas as formas de sofrimento presentes em cada um de nós, em razão da não ciência de que a vida, nesse instante, nela está presente uma única realidade. O descarte dessa ilusão do eu, dessa ilusão do ego, desta falsa identidade, é o fim para essa ideia, para essa crença da separação. Portanto, o contato com esse momento é o contato com a vida, livre do eu, livre da dualidade. Assim, nós temos nesse momento a revelação de algo além desse mim, deste eu, desta ego-identidade. Essa é a presença da verdade, do seu ser, da verdade de Deus, da verdade sobre o fim do eu. Aqui nesses encontros nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos. São 2 dias juntos, onde estamos, através de perguntas e respostas, trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente, se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,